Para quem sente muitas dores, tanto dores relacionadas à idade, ao esporte, para quem tem problemas metabólicos, dificuldade em emagrecer, para quem também sofre muito com processos inflamatórios que podem levar à ansiedade, à depressão e até mesmo para quem precisa ter uma flora intestinal ainda mais abundante, com bactérias boas que possam funcionar de verdade. Isso é basicamente um pouco sobre o que a gente vai estar falando hoje. Um dos fitoterápicos, um dos princípios ativos naturais mais incríveis que a gente tem hoje no mundo inteiro. Eu estou falando da curcuma ou da curcumina, que é o seu princípio ativo, que vai ser o nosso foco da nossa aula de hoje, do nosso vídeo de hoje. Muita gente até hoje não entende e não sabe por que a curcumina possui tantas atividades diferentes e potentes no nosso organismo. E eu vou estar desmistificando isso hoje com vocês. Vou falar também sobre esse problema recente que teve sobre toxicidade, né? Pessoas ficaram com problemas hepáticos por conta do uso da curcumina. Eu vou falar também sobre isso. E você vai entender de verdade como você pode utilizar no seu dia a dia ou como você pode indicar para o seu paciente no dia a dia. Os produtos que verdadeiramente funcionam. Por que eu falo verdadeiramente funcionam? Pois a curcumina, ela é pessimamente absorvida pelo nosso intestino. E quando a gente usa um produto, uma forma de curcumina que consegue ultrapassar essa barreira intestinal com mais facilidade, a gente tem as verdadeiras ações que a curcumina pode trazer no nosso dia e pode transformar a vida de muitas pessoas. Eu já vi casos da pessoa não conseguir levantar da cama por conta de dores, processos inflamatórios, como artrite. Eu já vi casos de pessoas muito obesas diminuindo a inflamação e, consequentemente, melhorando a parte metabólica. E se eu ficar aqui falando com vocês o que eu já observei de casos, além dos estudos sobre a curcumina, a gente passa um dia todo fazendo um vídeo, tá? E o que eu posso falar para vocês é: a curcumina é maravilhosa, vocês podem utilizar sem medo e vocês podem utilizar ela de várias maneiras. E é o que a gente vai falar hoje. Em primeiro lugar, pessoal, por que ela é tão poderosa? Por que a gente consegue transformar a curcuma em um fitoterápico e um produto natural tão poderoso? É porque ela consegue trabalhar em várias vias inflamatórias diferentes no nosso organismo. E não só vias inflamatórias, vias oxidativas ela também consegue trabalhar muito bem. E quando eu falo trabalhar, ela consegue inibir tanto vias inflamatórias quanto vias oxidativas. E quanto menos inflamação e menos oxidação das nossas células a gente tem, melhor o nosso corpo trabalha e melhor nosso corpo vai combater aquele processo inflamatório que está trazendo algum problema para a nossa saúde. E, gente, todas as doenças do nosso corpo começam através de um processo inflamatório. Humberto, uma depressão. O que é uma depressão? É quando a pessoa está com algum desmetabolismo, né? Ela está com algum problema na produção de alguns neurotransmissores que afetam completamente ali o humor, o sono, a ansiedade. Ela já tem uma predisposição, mas aquele fator inflamatório que está ali instaurado, ele faz com que aquela doença se agrave, que ela piore e que o paciente não consiga sair daquele quadro. E isso também acontece no intestino. Boa parte da serotonina, boa parte da dopamina que a gente produz é no intestino. E para quem não sabe, a curcumina é um excelente prebiótico. O que é um prebiótico? É uma substância que causa benefícios para as bactérias boas. Aumenta a produção de bactérias boas. E quanto mais bactérias boas eu tenho no meu intestino, melhor o meu intestino vai trabalhar. E mais substâncias importantes para o nosso corpo, como a dopamina, como a serotonina, ele vai produzir. Além disso, ele também, em vez de produzir substâncias mais inflamatórias, que é o que acontece, o nosso intestino se comunica com o nosso corpo inteiro. E tudo que ele produz ali vai para o nosso corpo inteiro. Se ele produz mais ativos, mais citocinas inflamatórias, que é o que uma disbiose faz, uma inflamação intestinal faz, isso vai inflamando o nosso corpo. E quando a gente tem uma flora intestinal saudável, isso protege o nosso corpo.
E a curcumina também tem essa capacidade. Também tem essa capacidade. E Humberto, você falou que a curcumina ajuda no emagrecimento, na perda de peso e nas funções metabólicas, ajuda. Tem estudos que mostram que a curcumina é capaz de reduzir a glicemia pós-refeição, consegue diminuir consegue diminuir fatores inflamatórios que elevam ainda mais processos metabólicos, como a resistência à insulina, como a diabetes, consegue reduzir a hemoglobina glicada, que é um marcador de resistência à insulina e também de diabetes, consegue melhorar os parâmetros de Roma e R. Isso tudo não sou eu que estou falando não, gente. É os estudos que falam. E por que a curcumina ela age no emagrecimento, na perda de peso e nas funções metabólicas? Pelo um simples fato, gente. Pelo um simples fato. O tecido adiposo visceral, a gordura abdominal, os pneuzinhos que a gente tem, ele produz substâncias pró-inflamatórias o tempo inteiro para o nosso corpo. A gordura que está ali, um paciente que tem o índice de massa corpórea acima do ideal, uma pessoa que está obesa, ela está ali o tempo todo produzindo substâncias inflamatórias que vão inflamando o nosso corpo por um todo. Quantos de vocês não atendem pacientes obesos que não conseguem emagrecer, não conseguem ter apetite? O apetite do cara é o dia inteiro. Você pode tacar uma dieta muito rica em fibras, pode fazer fórmulas maravilhosas para controlar o apetite e o cara não sente saciado. E por que isso acontece? Porque a obesidade traz uma resistência chamada resistência à leptina. E a leptina é o quê? O hormônio que controla a nossa fome. E quando a gente diminui a inflamação oriunda do tecido adiposo visceral, da obesidade, a gente já faz com que a pessoa coma menos, que a saciedade dela seja melhor, que a sensibilidade insulínica dela seja ainda mais ativa e, consequentemente, um metabolismo melhor, melhorar a flora intestinal, melhorar a absorção de nutrientes. Tudo isso a gente consegue com a curcumina. Olha que incrível, olha que incrível. Já nas doenças relacionadas a mais a parte óssea, mais a parte ligamental e das articulações também, como artrite, artrose, a curcumina é fantástica. Pacientes idosos que já tomam muitos medicamentos, pacientes que a gente tem que ter um cuidado ainda maior, a curcumina bem prescrita faz diferença, que eu vou ensinar para vocês a prescrever a curcumina daqui a pouco. Me acompanha aqui, não sai do vídeo não. Tem muito conteúdo legal hoje. E, gente, eu acabei de gravar, para você que gosta de prescrever, de utilizar esse tipo de produto nos pacientes de vocês, eu acabei de gravar 5 aulas, que são em torno de 8 horas de conteúdo, onde eu falo sobre emagrecimento, falo sobre sono, falo sobre inflamação, falo sobre saúde da mulher e falo também sobre vias hormonais. Tudo com o uso de suplementos e fitoterápicos que realmente funcionam. Para você que tem interesse em aprender a indicar melhor, a criar fórmulas que verdadeiramente vão fazer os seus pacientes ter o resultado que você tanto espera, vale muito a pena fazer esse curso. Vale muito, ele está resumido, ele vai pegar aquela dor que você precisa, vai te ajudar a fazer com que você aprenda a formular corretamente e ele ainda vem com um e-book com mais de 50 fórmulas criadas por mim. É só vir aqui no link aqui embaixo do vídeo que vale a pena. Pessoal, voltando, a curcumina, ela consegue inibir muitas vias inflamatórias como TNF-alfa e TNF-beta. São vias extremamente inflamatórias, pois elas desencadeiam cascatas inflamatórias que atingem o nosso corpo por um todo. A curcumina inicialmente foi muito utilizada para as dores, para processos inflamatórios mais relacionados à questão óssea, a questão mais das articulações. Mas hoje a ciência já descobriu que toda a base de uma doença é a inflamação. E quando existe a inflamação, a gente tem que tratar primeiro essa inflamação para depois tratar diretamente os sintomas dessa inflamação. E é o que pouca gente entende sobre isso. E quais são as melhores curcuminas que você pode indicar, até para que o teu paciente tem um resultado que você tanto espera? Tem 2. Primeiro, o curcuveio, que é uma curcumina hidrofílica, ou seja, ela tem uma afinidade muito legal com água. E o curcuveio eu gosto muito de fazer shots, sabe? Aqueles shotzinhos. Tem muita gente que adora tomar um shot de curcuma pela manhã. Por que você não pode chegar para o teu paciente e falar assim, poxa, utiliza esse shot desse curcuveio, que é uma curcumina que é 9 vezes mais absorvida que a curcumina normal,
convencional. E você ainda pode botar um gengibre, pode falar para a pessoa misturar no suco de limão, pode fazer do jeito que ela quiser. Ou você pode passar o curcuveio em cápsula. Dosagem de 100 a 400, 500 miligramas dia, tá uma ótima dosagem. E em segundo lugar, talvez a que eu mais indique, a que eu mais utilize, é o curete, que é uma curcumina que tem um processo que teve uma ação da indústria, né, na curcumina, onde fez um processo que aumentou em 10 vezes a absorção da curcumina relacionada à curcumina convencional, o curete. Dosagem de 100 a 500 miligramas, também tá ótimo. É uma curcumina muito eficiente. E uma curcumina que eu sempre indico também. Essas duas curcuminas, se você utilizar no seu dia a dia, e sempre divida doses, pessoal, 200, se eu vou usar 400 miligramas, eu vou botar 200 miligramas de manhã e 200 miligramas de tarde. Para vocês terem noção, há pouco tempo atrás saiu um estudo que comparou a eficiência da curcumina com a nimesulida, que é um dos anti-inflamatórios mais hepatotóxicos que a gente tem no mercado. Ele é eficiente, ele é legal, mas hepatotóxico demais. E a curcumina teve uma eficiência muito semelhante. Uma curcumina dessa que eu tô aqui falando, não a curcumina convencional. A curcumina convencional prescrita, o nosso corpo absorve no máximo ali 10%. Humberto, e a piperina? Gente, foi muito legal quando descobriram que a piperina aumentava a absorção da curcumina. Mas a piperina, por que ela aumenta a absorção da curcumina? Porque ela irrita a nossa parede, ali nossos alvéolos intestinais. Ela irrita aquela região e faz com que a curcumina, por essa irritação, seja melhor absorvida. Porque a curcumina é hidrofóbica e ela não consegue passar ali bem. Aí essa irritação pode trazer males para quem tem gastrite, para quem tem úlcera, para quem tem outros problemas intestinais. Eu não gosto de utilizar curcuma com piperina. Aumenta a absorção? Aumenta. Mas os efeitos colaterais que a maioria das vezes a gente enxerga, podem trazer alguns efeitos indesejados para o paciente de vocês. E produtos prontos que a gente não tem a certeza de dose de piperina é um perigo. Tanto que a maioria dessas hepatotoxicidades que a Anvisa encontrou há pouco tempo atrás foi com produtos prontos de prateleira de curcumina com piperina. E eles não conseguiram identificar as dosagens corretas da piperina naquele produto. E é tudo produto de prateleira, não foi indicado, não foi prescrito. Aí a pessoa devia estar fazendo uma subdose. Existem estudos de mais de 15 anos com curcuma sem trazer nenhum tipo de hepatotoxicidade ou nenhum tipo de toxicidade para o nosso organismo. É um produto extremamente seguro de se utilizar. Para você que é profissional da área de saúde ou você que gosta desse tipo de tema, pode ficar tranquilo com o uso da curcuma, tá? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar sobre algo extremamente importante para a nossa saúde e que a gente utiliza há muitos anos sem saber utilizar de maneira certa, que é o famoso própolis. É um excelente anti-inflamatório e um excelente antioxidante. Me acompanhe no próximo vídeo, que esses assuntos de substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, pode ser a base que você está precisando para ter o sucesso que você quer alcançar com o teu paciente. Tá? Muito obrigado por ter ficado aqui. Me segue aqui, curte o vídeo, compartilha o vídeo com quem precisa saber mais sobre o açafrão da terra. E pessoal, não confunda o açafrão europeu, que é o Crocus sativus, com o açafrão da terra, que é a curcuma. Tá ok? Um excelente dia para todo mundo.